Deixa eu lhes dizer por como seguiremos a partir daqui e sob que tema meditaremos hoje, qual é o objeto da nossa meditação hoje, que assunto será o objeto da nossa meditação hoje, ok? Então, a primeira questão importante é que estamos estudando esse assunto. Nós, na verdade, já finalizamos as 9 marcas. Contudo, hoje, o assunto nosso hoje foi qual a finalidade, para que essas 9 marcas, qual a intenção disso? A intenção última de uma igreja buscar ser saudável, qual é a intenção? Para que queremos ser uma igreja saudável? Queremos ser uma igreja saudável para que crescentemente o caráter de Cristo seja manifestado em nós, o caráter e a obra de Cristo. Foi a conclusão a que chegamos hoje. Desejamos, precisamos nos esforçar por sermos cristãos saudáveis, por sermos uma igreja saudável, a fim de que o caráter de Cristo seja manifesto em nós. E ao lado disso, ao lado desta questão, pode passar à frente, filho, o próximo slide. O assunto no qual eu quero me debruçar com você nessa noite é exatamente este assunto. O assunto com o qual eu quero me debruçar com você nessa noite é o resgate do primeiro amor, resgatando o primeiro amor. Se o que nós precisamos como cristãos, como igreja, é viver de um modo crescente, experimentar de um modo crescente o caráter de Cristo sendo manifestado em nós, obviamente, que se em nós houver retrocesso, se em nós houver um retardamento, se nós estivermos voltando atrás, de modo nenhum nós conseguiremos experimentar a vivência dessa crescente manifestação do caráter de Cristo. Além desses elementos de que nós falamos, e temos falado das 9 marcas de uma igreja saudável, há um outro elemento, que é um elemento interno, é um elemento que está dentro de você, o elemento que está dentro de mim, para o que eu e você precisamos atentar. E é sobre esse elemento que trata este texto que nós leremos agora em em Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. Quero pedir que você abra sua Bíblia comigo, mantenha-na aberta neste texto de Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7, e é à luz desse texto que nós pensaremos na importância de nós não retrocedermos, de nós não voltarmos atrás, de nós não termos diminuído internamente, dentro de nós, aquilo que nos movimenta em direção a ter uma vida crescente no caráter de Cristo. Este texto, capítulo 2 de Apocalipse, versos 1 a 7, o texto sagrado nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Curve sua cabeça. Senhor, existe uma força motriz, uma força interna dentro de nós, que
pode nos conduzir em direção a vivermos uma vida de crescente manifestação do caráter de Cristo, nas obras de Cristo. Mas acontece que muitas vezes, embora nós ainda manifestemos algumas obras, aquela força primeira, aquela pujança, aquela paixão, às vezes há muito está amortecida. E eu te peço nessa noite, pela tua palavra, ajuda-nos a entender isto e a descobrir quais são os caminhos de retornarmos para a experimentação da paixão primeira. Eu te peço isso pela tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, o teu Santo Espírito, revele a tua santa palavra, e o teu Santo Espírito, que nos faz entender os desejos do teu coração, e que aplica a nós a tua boa vontade, que Ele nesta noite nos alcance pela tua palavra, para que nós possamos viver tudo quanto o Senhor mesmo tem destinado a nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de tudo nós precisamos entender, como eu lhes disse, existe um aspecto interno, existe um aspecto de nossa interioridade, que tem um papel fundamental no exercício da nossa fé. A nossa fé, ela tem uma dimensão que envolve nossa mente, nosso intelecto, nossa razão, nossa compreensão. Mas também a nossa fé tem uma dimensão que envolve nossas emoções, nossa paixão, nosso sentimento. A nossa fé é uma fé que nos alcança em todas as esferas da nossa existência. E nós, para de fato estarmos vivendo segundo a própria expectativa de Deus para nós. Qual a expectativa de Deus para nós, queridos? A expectativa de Deus para nós é altaneira. A expectativa de Deus para nós está muito além dos parâmetros desse tempo. A expectativa de Deus para nós é tornar-nos semelhantes ao seu Filho Cristo. Para isso fomos salvos. Para que nossa vida seja transformada de glória em glória, a fim de que, sendo transformados pelo Espírito de Deus, através da palavra de Deus, dia a dia, nós nos conformemos a Cristo, nos desconformemos a este mundo, e Deus seja glorificado em nós, pelo muito que Ele tem a realizar em nós. Contudo, algumas vezes esse aspecto da nossa interioridade, que envolve o nosso coração, nossa paixão, às vezes este aspecto fica amortecido, mesmo quando nós externamente temos algumas manifestações que demonstram um certo temor a Deus ainda, uma certa reverência a Deus ainda. E é exatamente sobre isso que trata esse texto, o resgate do primeiro amor. Bom, neste texto que nós lemos, nós temos o Senhor Jesus se dirigindo a uma igreja, a igreja de Éfeso. E no verso 1, dirigindo-se à igreja de Éfeso, nós temos uma questão interessante aqui nessas cartas que o Senhor Jesus escreve. Ele escreve essas cartas, na verdade, endereçadas ao anjo da igreja e à própria igreja. Nós vemos nos versos antecedentes que João tem uma visão de 7 castiçais de ouro, ou 7 lâmpadas de ouro, ou 7 candelabros de ouro. É porque se eles traduzissem aqui por lâmpada, ia ficar estranho, porque a gente imagina a lâmpada apenas como esse elemento que emite luz. Naquele tempo, na verdade, a tradução literal aqui seria lâmpada, e naquele tempo a lâmpada envolve também o elemento do qual é emitida a luz. Então são 7 castiçais de ouro, ou 7 candelabros de ouro. E andando no meio destes 7 candelabros, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, com os cabelos grisalhos, com os olhos como chamas de fogo, os pés como latão reluzente. Ele vê Cristo naquela visão, uma visão gloriosa da pessoa de Cristo. E Cristo, na sua mão direita, com 7 estrelas. E logo em seguida essa visão, o próprio Senhor Jesus dá a entender a João o significado destas 7 estrelas e destes 7 castiçais. Ele explica: os 7 castiçais que você vê são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos destas igrejas.
Ou seja, as estrelas correspondem de uma forma virtual a todas as igrejas, os castiçais. 7 é um número que, dentro dessa linguagem profética, apocalíptica, fala da inteireza, da completude, da totalidade. Logo, as 7 igrejas simbolizam toda a igreja. A mensagem que o Senhor Jesus dirige a cada igreja também, de um certo modo, é dirigida a toda a igreja. E as 7 estrelas nas mãos fazem menção do líder, do pastor daquelas igrejas. Obviamente que a mensagem é dirigida não apenas ao pastor, mas a toda a igreja. Não dá nem para separar aqui o que é dito ao pastor e o que é dito à igreja. Em alguns trechos de algumas cartas dá para separar. Aqui especificamente eu quero me deter com você nesta carta, dirigida à igreja de Éfeso, que em muito tem relação conosco nestes dias. A carta dirigida à igreja de Éfeso. Antes de tudo, a gente precisa entender que igreja é essa, fundada em Éfeso. Éfeso é uma cidade, naquele tempo, das mais importantes do Império Romano. Uma das cidades da Ásia, era uma das maiores cidades que existia do Império Romano. Era uma cidade que teve como o fundador da igreja naquela cidade, nada menos do que o apóstolo Paulo. Foi Paulo quem plantou aquela igreja, numa cidade grandiosa, pujante, uma cidade que se convivia com diversas pessoas de diversos lugares do império. E Paulo plantou aquela igreja e esteve ali ensinando por mais de 3 anos seguidos. Apaixonou-se por aquela cidade. Paulo apaixonou-se pelos cristãos que nasceram naquela cidade e ensinou naquela cidade. Depois Paulo enviou Timóteo para continuar ministrando aquela igreja. E nós vemos isso escrito nas epístolas que Paulo dirige a Timóteo. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo diz que deixou Timóteo em Éfeso, com uma finalidade específica. Não mais na Escritura, não mais na Bíblia Sagrada, mas nos livros de literatura ali do 4º século, literatura histórica, nós temos Eusébio de Cesareia, nos dizendo que depois quem foi o pastor de Éfeso, não foi nada menos, nada mais do que o apóstolo João. João foi o pastor de Éfeso por muito tempo. Aquela cidade, aquela igreja naquela cidade, era uma das mais importantes igrejas no mundo todo conhecido. Ok? E então nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo dirigindo-se àquela igreja que havia sido plantada por Paulo, aquela igreja que havia sido pastoreada por Timóteo, aquela igreja que havia sido pastoreada por João. O Senhor Jesus dirige-se àquela igreja, começando a dizer-lhe: eu conheço as tuas obras. O Senhor Jesus, antes de entrar na questão mais elementar, mais importante, que era buscar desnudar a alma daqueles irmãos, ele antes de tudo diz a eles: eu conheço vocês, eu conheço as obras de vocês, eu conheço o trabalho árduo de vocês, eu conheço a perseverança de vocês, eu conheço as obras, eu conheço a dedicação que vocês têm empreendido por causa do reino de Deus. Vocês continuam tendo boas obras, vocês continuam se dedicando ao reino de Deus com afinco, e eu conheço a perseverança de vocês, ou seja, vocês não têm abandonado a fé, irmãos. O Senhor Jesus, ele antes de tudo, dirige-se àqueles irmãos, não questionando essas questões para ele estão patentes. Sim, vocês têm obras ainda, vocês ainda têm obras de fé, meus irmãos. Sim, eu vejo que há uma certa dedicação de vocês, uma dedicação zelosa de vocês. Sim, eu vejo que apesar das tribulações, vocês permanecem firmes. E é o que ele vai dizer, por exemplo, no verso 2, sobre as obras deles. Ele vai dizer: vocês colocaram à prova os falsos líderes. Isso demonstra que vocês continuam tendo zelo pelo povo de Deus, para que o povo de Deus não seja enganado. Ou seja, aquela não era uma igreja que naquele momento estava ignorante quanto àquelas pessoas que ela devia ouvir, as pessoas a quem ela devia seguir. Pelo contrário, era uma igreja que tinha tal maturidade a ponto de julgar os falsos profetas, os falsos apóstolos que estavam surgindo. Julgar, de colocá-los à prova e de fazer um bom juízo. Ou seja, eles tinham zelo pela doutrina,
e tinham zelo pelos membros da igreja, para que os membros estivessem debaixo de uma boa liderança. Era uma igreja que tinha um zelo pelo povo de Deus, tinha um zelo pela doutrina. Ele diz no verso 6, eu vejo que vocês estão contra os nicolaítas. Quem são esses, pastor? Estágio nicolaítas? É difícil dizer precisamente, mas pelo mais que nós vemos no texto de Apocalipse, eram pessoas que ensinavam falsas doutrinas. Essas doutrinas se aproximavam da questão ao fato de dizer, por exemplo, que não tem problema você se relacionar com mulheres fora do corpo do povo de Deus, que Deus não está preocupado com isso, porque eles vão ligar a doutrina dos nicolaítas àquilo que Balaão fez ao povo de Deus, dizendo ao povo de Deus para casar com as amonitas. É muito provável que, avançando um pouco mais, eles dissessem que as coisas que se faz no corpo não têm nenhuma relação com as coisas do Espírito. Portanto, durmam com as mulheres que vocês quiserem dormir. Aqui eu estou avançando um pouco mais, isso aqui é só uma conjectura, ok, queridos? Mas sim, eram falsas doutrinas, e estes irmãos estavam alertas com as falsas doutrinas. Perceba, não era uma igreja desacordada, desatenta. Primeiro, era uma igreja que tinha um zelo do rebanho do povo de Deus, porque eles estavam verificando os falsos apóstolos e vendo se, de fato, a igreja podia ou não se submeter a esses homens. Segundo, era uma igreja que estava atenta às falsas doutrinas, de um modo a ensinar a igreja a estar alerta contra os erros que podiam conduzir à morte. E, por fim, era uma igreja que estava suportando sofrimentos por causa de Cristo. Diz o verso de número 3. Eles não estavam desistindo da fé. Então preste atenção, queridos. Não é uma igreja que está completamente descuidada quanto à sua fé. É uma igreja que tem um compromisso de cuidar do rebanho, primeiro analisando a liderança que ela podia estar submetida. É uma igreja que está alerta quanto aos falsos ensinos, identificando e ensinando a igreja, instruindo a igreja, dizendo, queridos, não sigam por aqui, não sigam por ali. E é uma igreja que estava sofrendo por causa do Evangelho, alguns deles sofrendo por causa do Evangelho e ainda assim permanecendo firmes. Vemos aqui alguns bons sinais de uma igreja. Vemos aqui uma ideia. Se nós olhássemos externamente, se nós olhássemos pela nossa compreensão, se nós olhássemos pela nossa medida, diríamos, puxa, que igreja excelente. Uma igreja que busca bons mestres, pastores, para cuidar dela e que põe à prova aqueles que não são, e que por isso não segue esses que não são. Uma igreja que tem um zelo da doutrina, do ensino, para que a igreja não se corrompa com falsos ensinos. E uma igreja que nós vemos está sendo perseguida, mas permanece fiel. Mas no verso de número... Nós vemos aqui o Senhor Jesus prosseguindo, e no verso de número 4, o próprio Senhor Jesus diz àquela igreja, exatamente porque eu conheço as suas obras, eu tenho algo contra vocês, queridos. Eu conheço as suas obras, mas eu não conheço apenas as suas obras, eu conheço as suas obras e o seu coração. Vejo sim, eu testifico sim, estes sinais positivos em vocês, mas eu quero trazer um alerta a vocês, porque a intenção de Cristo é que nós, queridos, cresçamos, que haja um crescimento, um progresso na nossa fé. E muitas vezes, quando nós estamos dando evidências até de uma certa estatura de nossa fé, pode ser que essa estatura em que estejamos, seja uma estatura que esteja aquém de quando estivermos outrora. Seja uma estatura que esteja aquém do que nós poderíamos ser. E por isso o Senhor Jesus não mede palavras em dirigir-se àquela igreja e dizer, eu conheço as tuas obras, e no verso 4 ele diz, contra você, porém, tenho isto. Percebe? O Senhor Jesus nos olha, e não nos olha apenas pelo que está no externo de nós, por aquilo que nós apresentamos e é visível. Ele nos olha e nos olha profundamente,
conseguindo identificar em nós que há uma lacuna aqui que precisa ser revertida. No ombro e falaremos: rapaz, que bênção, esse aqui é um homem de Deus, essa aqui é uma mulher de Deus. Está vendo como ela está perseverando no momento da dificuldade? Você está vendo como ela não deixou a fé apesar dessas aflições todas? Você está vendo como esse pastor é zeloso da doutrina? É um camarada que busca ensinar a igreja a fim de a igreja não se perverter? Você tem visto como essa igreja é uma igreja madura, uma igreja que sabe avaliar os falsos mestres e os verdadeiros mestres? Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus olha para dentro e diz: eu tenho uma coisa contra você. Embora eu reconheça, sim, que há evidências positivas em você, eu preciso que você atente para isso, meu amado. E o que é isto que o Senhor Jesus diz à igreja de Éfeso? Ele diz, no verso de número 4, você abandonou o seu primeiro amor. Olha que coisa interessante, queridos. Apesar daquilo tudo que eu acabei de dizer a vocês, apesar dessas positivas evidências que eu acabei de dizer a vocês, o Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja, que aquela igreja, ao invés de estar num processo crescente, ela está num retrocesso. Ao invés de aquela igreja estar acrescentando, e como diz o apóstolo Paulo, conhecendo a glória, a manifestação de Cristo em si, de glória em glória, é uma igreja que está revertendo esse processo desse crescimento de glória em glória. E por quê? O Senhor Jesus diz: porque você abandonou o seu primeiro amor. Então, vamos caminhar aqui palavra a palavra nessa sentença. Primeira queixa, a primeira acusação, a primeira contestação do Senhor Jesus é de que eles abandonaram o primeiro amor. Quando nós olhamos esse verbo grego, a ideia é de deixar ir o primeiro amor. A ideia é de deixar cair o primeiro amor. A ideia é de descuidar-se do primeiro amor. A ideia é de não se preocupar em reter o primeiro amor. A ideia é de se acomodar a um estado inferior. Quando o Senhor Jesus diz que eles abandonaram, quer dizer que eles não tiveram o zelo que deveriam ter tido. Quer dizer que eles se descuidaram daquela questão tão importante na interioridade do relacionamento deles com Deus. Quer dizer que eles perceberam que aquilo estava esvaindo-se pelas mãos, mas não se deram ao trabalho de serem zelosos, de cuidar daquilo que estava se esvaindo pelas mãos. Percebe isso? Quando nós temos algo que estamos perdendo e nós simplesmente damos de ombros, é assim mesmo, a vida é assim, é desse jeito. Essa é a queixa do Senhor Jesus. Vocês se descuidaram, amados. Vocês deixaram cair no chão e quebrar-se. Vocês não tiveram zelo com isso. Vocês não cuidaram disso como deveriam cuidar. E ele diz: vocês abandonaram, ou vocês se descuidaram do primeiro amor. Observe aqui que coisa interessante. O Senhor Jesus não se queixa de que aquela igreja não tinha amor. Ele se queixa de que aquela igreja não tinha mais o primeiro. Não é que não tinha amor mais, é que não tinha mais o primeiro amor. Ele não traz uma contestação àquela igreja de uma ação de apatia completa, apatia sem pathos, sem sentimento. Não é isso, não é apatia, é uma redução do pathos, do sentimento, da paixão, é um esfriamento da paixão, é um diminuimento, uma redução da paixão. E a disso Jesus se queixa. O primeiro amor, queridos, não estava mais lá. E o que seria esse primeiro amor? A gente poderia descrever como uma paixão interna, que se revela em atos externos.
Vemos isso aqui no próprio texto, daqui a pouco seguiremos lá. O primeiro amor é uma paixão, uma chama interna, que se revela nos atos externos. Uma paixão interna por Deus, um querer a Deus, um agradar-se de Deus, um alegrar-se em Deus, um regozijar-se em Deus, um sentir o indescritível, o sentir a alma sendo aquecida, o sentir-se atraído pelo objeto do amor. Sabe, queridos, o amor, o primeiro amor, aquela coisa que nos move internamente e nos faz fazermos aquilo que parecia o impossível. Não é assim o amor? Não é desse jeito? Eu me lembro que quando eu namorava com a minha esposa, eu fazia faculdade, né, na Asa Norte, no final da Asa Norte ia de ônibus. Ela estava fazendo cursinho, e ela no mesmo horário que eu estava indo para a faculdade, ela voltava a pé meu ônibus passava ali pela avenida L1, pela avenida L1, e ela vinha andando pela avenida L1. Eu ficava no ônibus, queridos, querendo, se eu a visse, eu descia do ônibus para dar um beijo nela, acompanhar ela até a rodoviária, para depois pegar outro ônibus e ir para o destino que eu estava. Para ficar 2 minutos, 3 minutos. O coração chega a bater forte, né? Teve um dia, para vocês terem ideia, que eu puxei o sinal, na época era de sinal ainda, né? Puxei o sinal do ônibus, o ônibus demorou para descer, e ela já estava longe. Eu saí correndo. Eu peguei ela já subindo no ônibus, só para pegar na mão dela e dizer oi. Paixão, esse amor que nos arrebata. Milton Nascimento, ele transfere essa paixão em uma de suas músicas para a vocação da música, por exemplo. Ele tem uma música onde ele diz, eu acho o poeta tem a sensibilidade, né, de colocar em pequenas pérolas frases tão extraordinárias. E Milton Nascimento é um desses tais. Ele diz o seguinte sobre o cantar, ele diz, cantar era buscar um caminho que vai dar no sol. Olha que coisa linda. A paixão primeira, o desejo. E ele diz, num trecho dessa música, para cantar nada era longe, tudo era tão bom, até a estrada de terra na boleia de um caminhão. Né? Olha a paixão do artista pela sua arte. É disso que o Senhor Jesus está falando, queridos. Dessa coisa que nos move internamente por Ele. E aquece a nossa alma nele. E a gente identifica nele a razão última da nossa existência. E as nossas ações são todas moldadas por essa chama interna que nos consome por completo. O primeiro, amor. O caminho que vai dar do sol. Bom, na prática, como nós podemos ver na igreja de Éfeso essas evidências desse primeiro amor? Neste momento aqui, nós não as vemos, mas se nós olharmos para trás, nós podemos ver alguns textos das Escrituras que nos falam da igreja de Éfeso vivendo, experimentando esse primeiro amor. Vemos, por exemplo, esse primeiro amor sendo evidenciado na entrega inteira e sem reservas de suas vidas a Cristo. Amados, aqueles irmãos na cidade de Éfeso, quando eles começaram a descobrir que era Cristo, eles começaram, diz-nos o texto de Atos, capítulo 19, versos 18 e 19, ele diz, muitos que tinham crido em Éfeso, vinham confessando publicamente os seus feitos. Os irmãos conheceram a graça de Deus de tal modo que eles vinham se confessando publicamente, se arrependendo de sua vida de magia, se arrependendo de sua vida com os falsos deuses, os falsos mestres, confessando publicamente. O verso 19 diz que muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros caríssimos, queridos, e queimaram na praça, na presença de todos. Eles queriam dizer, olha, eu sou um cristão agora, eu conheci Cristo de Nazaré, e a minha vida toda eu quero deixar para trás, eu quero queimar para trás toda a minha história, todo o meu esoterismo, toda a minha relação com esse mundo pagão. Eu agora sou de Cristo, e quero que todos saibam que eu sou de Cristo.
Eles queimavam em praça pública, para que sua fé se tornasse evidente, para que seu casamento com Cristo fosse público. O texto chega a dizer que o preço que se contou daqueles livros queimados era coisa assim, de uma ordem exorbitante, uma riqueza. Eles queimaram suas riquezas pagãs, pelo amor do Evangelho de Cristo. Vemos uma dessas marcas, desse amor primeiro dessa igreja, nessa entrega sem reserva nenhuma. É preciso deixar alguma coisa para trás? Eles deixaram tudo. Era necessário abrir mão dos bens? Eles abriram mão de tudo. Poderiam ser perseguidos se fossem reconhecidos como cristãos? Não interessava, eles davam testemunho nas praças de que eles eram cristãos. Vemos então uma entrega sem reservas de suas vidas, como evidência desse primeiro amor. Além disso, podemos ver na igreja de Éfeso o amor aos líderes e a cooperação mútua entre a igreja, como evidência desse amor. O apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 18, fala de um tal de Onesíforo e de sua família, que era de Éfeso. O apóstolo Paulo disse que esse Onesíforo foi visitá-lo enquanto ele estava preso, irmãos. Que coisa linda! O apóstolo Paulo disse que em Éfeso, quando ele esteve em Éfeso, ele cuidou bem dele de tal modo que só Timóteo podia saber aquilo que ele havia feito. Os irmãos tinham um zelo uns dos outros, um cuidado uns com os outros, um amor uns pelos outros, que se evidenciava, por exemplo, no fato de eles visitarem uns aos outros presos, sabendo que seria possível que, visitando o irmão preso por causa do Evangelho, ele próprio fosse preso. Mas a preocupação dele se mostrava tão intensa com o seu próprio irmão, o amor primeiro de Cristo estava tão latente, que eles, ouvindo as palavras de Cristo, que se você visitar um dos seus pequeninos que estiver preso, você está fazendo ao próprio Cristo. Então eles não se preocupavam de se colocarem à disposição diante de uma circunstância de serem presos. Por quê? Porque havia uma paixão, um amor por Cristo no coração daqueles irmãos. Há ainda uma outra fortíssima evidência desta primeira paixão, desse primeiro amor dos irmãos, porque eles ouviam o Evangelho com paixão e compartilhavam o Evangelho com paixão, amados. Essa é uma outra evidência do primeiro amor desses irmãos. Esses irmãos, queridos, desejavam ouvir o Evangelho. Não é à toa que o apóstolo Paulo ficou lá 3 anos. Por que o apóstolo Paulo ficou lá 3 anos? Porque esses irmãos tinham paixão por ouvir Paulo pregando. A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 19, verso 9, que Paulo ficou na casa de um certo tirano, que é na escola de um certo tirano. Ele alugou uma escola de filosofia naquele tempo, para ocupar esse espaço e ensinar. E o texto bíblico vai nos dizer, queridos, que dali, desse centro de ensino, que os irmãos iam com paixão para a escola bíblica dominical de Paulo, para o culto de ensino de Paulo, para os sermões que Paulo pregava, eles tinham uma paixão tão grande por ouvir o Evangelho, que dali, queridos, daquela escola, explodiu o Evangelho para o mundo. Nós olhamos, por exemplo, o texto bíblico nos falando, em diversas das epístolas de Paulo, sobre Epáfras. Epáfras foi um dos discípulos de Paulo em Éfeso. Epáfras, ele quem plantou a igreja de Colossos. A carta que Paulo escreve aos Colossenses, quem plantou aquela igreja foi Epáfras, de Éfeso. Ele plantou a igreja em Hierápolis, em Laodiceia. E não foi só Epáfras, porque o texto de Atos vai nos dizer que todo o mundo conhecido foi alcançado pela igreja de Éfeso. Por quê, queridos? Pela paixão de ouvir o Evangelho, pela paixão em pregar o Evangelho. Esses irmãos estavam vivendo esse amor intenso pela palavra de Deus, queridos. E esse amor pela palavra de Deus se manifestou tanto no desejo, como disse o apóstolo Pedro, desejai como crianças o leite espiritual. Sabe o bebezinho?
quando ele quer mamar, e ele chora, e ele só se sente, só se pacifica, quando ele tem o leite, o genuíno leite. O apóstolo Paulo fala disso, o apóstolo Pedro fala disso. E estes irmãos demonstravam o primeiro amor por causa dessa paixão em ouvir o Evangelho. Esses irmãos, quando ouviam o Evangelho, eu consigo entender isso. As lágrimas vinham aos olhos desses irmãos, queridos, quando eles ouviam o Evangelho. Aqueles que tinham acesso a ler algum texto da Escritura, eu consigo entender que eles choravam ao ler o Evangelho. Porque eles viam no Evangelho a graça de Deus manifestada, e havia um amor primeiro no coração desses irmãos, a ponto de eles se apaixonarem pela mensagem, de tal modo que essa mensagem não podia estar contida neles. Eles invadiram o mundo, a partir da missão de Paulo em Éfeso. O mundo conheceu a Cristo. Que coisa linda, queridos, que coisa linda. Uma paixão interna, que se revela em atos externos. Uma paixão pela palavra de Deus. Uma paixão por ouvir a palavra. Uma paixão pelos irmãos. Uma paixão por entregar-se de forma absoluta a Cristo. Esse primeiro amor. É interessante que quando nós olhamos as obras que o Senhor Jesus relata que vê na igreja, nenhuma dessas que eu acabei de descrever aqui, ele relata sobre aquela igreja. Essas foram obras que ficaram para trás. Como eu disse para vocês, aqueles irmãos continuavam sim, perseverando na fé, mas não crescentemente. Aqueles irmãos continuavam dando evidências de maturidade, mas não de crescimento na compreensão da glória de Cristo. Era uma igreja que, embora tivesse tido uma bela história, e ainda retivesse a fé, lhe faltava o calor que incendiou a alma nos primeiros dias de sua jornada. Percebe? E qual é a palavra do Senhor Jesus a essa igreja? A palavra do Senhor Jesus, no verso 5, ele diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratiquem as obras que vocês praticavam no princípio. Primeira ordem do Senhor Jesus à sua igreja, que é: lembre-se de onde você caiu. Olhe para trás, não considere normal. Não julgue que sua trajetória está linear e ascendente. Olhe de novo. Olhe para o gráfico da sua vida cristã. Perceba que você, em algum momento, chegou sim a manifestar uma beleza. E que agora o apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, de Moisés. O apóstolo Paulo vai dizer que Moisés, uma vez, tendo estado na presença de Deus, e tendo recebido tal manifestação da glória de Deus, que foi necessário que ele colocasse um véu no rosto, para que os homens não se assustassem com a manifestação da glória de Deus na sua face. Contudo, após algum tempo, aquela manifestação da glória de Deus já não estava mais nele, apenas estava o véu. E Moisés não havia entendido, percebido isso. O que o Senhor Jesus está dizendo é exatamente isso. Lembre-se de onde caiu. Olhe-se no espelho. Veja os primeiros dias da sua jornada. Olhe para trás, meu irmão. Lembra de quando, do momento a partir do qual, ao invés de prosseguir de modo ascendente, ao invés de sermos uma igreja ou sermos cristãos que estão num processo de crescentemente manifestar o caráter de Cristo, aconteceu conosco em algum momento, de ao invés de nós termos Cristo e o Evangelho em primeiro plano, outras coisas foram assumindo os primeiros planos da nossa vida. Olhe para trás, veja isso, se observe, se conheça, se entenda. Primeira questão importante é lembrarmos, é olharmos, é nos percebermos, nos notarmos, não sermos ignorantes de nós mesmos, não nos justificarmos pelas boas obras que temos, mas percebemos se de fato estamos num processo de continuar ascendendo em direção a Deus e a Cristo.
Olhe para trás, não quero que você olhe aqui, o Senhor Jesus está dizendo. Eu tenho visto sim essas suas obras, não estou contestando as suas obras. O que eu quero é que você olhe para trás e perceba o momento em que a paixão, ela perdeu. Lembre-se de onde caiu. A segunda ordem do Senhor Jesus é: arrependa-se. Arrependa-se. Nós muitas vezes pensamos que devemos nos arrepender apenas de pecados gravíssimos, que causem escândalo. Mas que coisa mais escandalosa há do que ir fazendo perder valor à glória de Deus e à cruz de Cristo? Que coisa mais escandalosa há a nós irmos olhando para a cruz e simplesmente tratando-a como coisa comum e coisa vulgar? Que coisa mais escandalosa há nós mantermos apenas atos externos de piedade, sem que o nosso coração esteja de fato apaixonado pelo Evangelho de Cristo? Precisamos nos arrepender, queridos, bater no peito, falar: Senhor, tem misericórdia de mim. O que o Senhor deseja para mim não é uma aparência, não é um status, não é apenas também que eu me mantenha perseverante. O que o Senhor deseja para mim é muito mais que isso. O Senhor deseja que eu continue conhecendo Cristo, me apaixonando por Cristo, amando Cristo, me entregando a Cristo, vivendo Cristo, servindo Cristo, respirando Cristo, comendo Cristo. O Senhor deseja que Cristo esteja em mim, eu esteja nele, e que a minha vida manifeste, Senhor, a glória dele hoje, mais do que ontem. Por isso o Senhor Jesus diz: arrependa-se, arrependa-se, porque em alguma medida há outras coisas que estão tomando o espaço que outrora foi apenas dele. E essa palavra que ele usa aqui, o verbo metanoel, é diferente. Nós temos duas palavras gregas para arrependimento: epistrefo e metanoel. O verbo metanoel envolve uma avaliação do nosso coração. A palavra do Senhor Jesus aqui é uma palavra ao coração. É um movimento da alma, não é apenas uma decisão de voltar atrás. Eu vou fazer as coisas que eu fazia antes. Não é. Olhe como o seu coração está distante. Olhe como sua alma está distante. Sinta a dor por isso. Olhe para o seu Senhor. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Eu preciso voltar atrás, Senhor. Eu preciso voltar aos caminhos de antes. Eu preciso voltar a sentir-me constrangido. Eu preciso permitir que o seu amor de novo incendeie a minha alma. O Espírito Santo, quer dizer, é espírito de vida. O reino de Deus é um reino de alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Conhecer a Cristo e a sua glória deve nos constranger diariamente. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo para a sua igreja: se arrependa, filho, se arrependa, se arrependa. Volte atrás agora. Faça um marco no seu caminho, olhe para trás, veja onde você caiu. E a partir daqui diga: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar, Senhor. Eu preciso voltar, Senhor. Eu quero ser como antes. Como um menino correndo no caminho em direção que vai dar ao sol, olhando para frente e contemplando apenas a tua glória, desejando apenas a tua majestade, nada mais. É isso que eu preciso de novo, Senhor. É isso que o Senhor Jesus diz à sua igreja em Éfeso. E por fim ele diz: dê frutos de arrependimento. Lembre daquelas primeiras obras. Volte a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Aquela igreja apaixonada, aqueles irmãos apaixonados, que davam testemunho público de Cristo, que entregaram sua vida de uma forma sem reservas a Cristo, aqueles irmãos apaixonados que estavam servindo e vivendo uns com os outros, quer fosse inclusive necessário ir à morte um pelo outro, aqueles irmãos que amavam e desejavam o leite espiritual, ouvindo as palavras de Paulo, como crianças bebendo no seio de suas mães, aqueles irmãos que pela pregação do Evangelho se sentiram constrangidos a ganhar o mundo. O mundo, amados, o mundo. Bem, eu quero, por fim,
trabalhar alguns desafios aqui, queridos. Fazer algumas perguntas que nos desafiem. Quero perguntar: temos vivido o primeiro amor? Você continua vivendo o primeiro amor por Cristo? Aquela paixão interna que inevitavelmente se desdobra em atos externos, em obras. Olhe para a sua vida agora. Identifique se há obras que testificam de um amor primeiro, latente, profundo. Há um crescimento constante no caráter e das obras de Cristo em nós. Nós temos visto a nossa vida sendo transformada segundo o caráter de Cristo. Nós respondemos essa primeira pergunta à luz dessa segunda. Só sabemos se temos vivido o primeiro amor, se o caráter de Cristo está sendo forjado em nós. Se nós temos percebido que hoje nós nos inquietamos por algo que ontem nós não nos inquietávamos. Percebemos que o Espírito de Deus está nos moldando à imagem de Cristo. Que uma ação que ontem nós fizemos, hoje nós a achamos estranha, porque à luz da palavra de Deus, seu Espírito nos tem constrangido. E isso se manifesta em obras de fé, que testificam que de fato existe um crescimento constante em nós. Temos entregado nossas vidas a Cristo, sem reservas. Essa é uma das primeiras evidências, queridos, deste amor apaixonado pelo nosso Senhor. Temos amado nossa liderança, nossos irmãos e servido junto a ela. Na igreja de Éfeso nós temos essa igreja que está ao lado de Paulo, por exemplo, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo está descendo para ser preso, ele manda chamar a liderança de Éfeso, e aquela liderança chora junto com Paulo, aquela liderança sente a dor que Paulo está passando. Não era uma liderança, não era uma igreja que estava à parte de sua liderança, era uma igreja que estava ao lado, junto, comprometida, chorando junto. Temos paixão por ouvir a Escritura e compartilhá-la, amados. Isso é uma evidência de que nós estamos vivendo este primeiro amor. Qual foi a última vez que nós lemos as Escrituras com lágrimas? Já lhe aconteceu isso? De você ouvir a palavra de Deus tão doce, tão profunda, tão extraordinária, tão arrebatadora, que é impossível de nosso coração não se render diante dele, não chorar. Tem acontecido isso conosco? Isso é uma evidência em nós de que nós estamos no primeiro amor e ouvindo a palavra, temos paixão por compartilhá-la, por testificar, por falar daquilo que Cristo fez e de quem Ele é. Quero dizer que, olhando para essas perguntas, caso identifiquemos que, embora estejamos sim na fé, embora talvez não tenhamos abandonado Cristo, embora talvez ainda haja obras em nós, mas se estas perguntas não são respondidas de um modo positivo, o Senhor Jesus diz a mim e a você hoje, a mim, queridos, a mim e a você, olha para de onde você caiu, arrependa-se, volte ao primeiro amor. Ele deseja manifestar-se em nós de tal modo que nós sejamos transformados à imagem dele, e isso já começa aqui. Ele deseja que a sua igreja, queridos, seja um centro de revolução desse mundo. Isso começa quando a palavra de Deus nos envolve de tal maneira que nós nos sentimos constrangidos a sermos emissários do reino de Deus. Se precisamos, eu acredito que precisamos, eu acredito que eu preciso. Eu acredito que se a resposta a essas perguntas, se a maioria dessas respostas for negativa,
seria hoje um dia de confissão e retorno ao primeiro amor? Acredito que sim. Acredito que hoje é um dia de nós nos confessarmos diante de Deus e dizermos: Senhor, nos perdoa. Senhor, nos alcança aqui. Senhor, faz que nós possamos voltar ao primeiro amor. Eu quero te dizer uma coisa, amado. Esse tipo de oração, Deus responde. Tem algumas orações que Deus não responde. Eu não vou falar, não é meu assunto hoje. Mas esse tipo de oração Deus responde. A gente pode pensar: puxa, mas eu estou aqui amarrado, eu estou aqui engodado, eu estou aqui cego sem conseguir ver, eu estou aqui preso sem conseguir andar. Queridos, esse tipo de oração Deus responde. É Cristo quem ordena: arrependa-se. Porque é Ele próprio quem decreta, quem determina, quem faz que todas as coisas sejam feitas novas em nós. Portanto, o Senhor Jesus alerta a sua igreja, não com outra intenção, senão de que sua própria igreja possa experimentar de novo, mais uma vez, o seu primeiro amor. Amém? O Senhor Jesus termina esse texto dirigindo-se à igreja e falando: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo de Deus que chama. É o mesmo Espírito Santo que soprou sobre a multidão de ossos secos e de lá fez ressuscitar um exército. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O fim disso tudo será: o vencedor, aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém?